Está na hora de informar. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos às notas para este jornal da Haq TV. Partimos com as notas da Covid-19. O país registrou mais 231 casos positivos nas últimas 24 horas, resultantes de 1.141 testes, elevando-se o cumulativo de casos positivos para 5.713, sendo 5.430 de transmissão local e 283 importados. No mesmo período, houve registro de mais 12 óbitos nas cidades de Maputo e Beira. Trata-se de pacientes com 43 e 56 anos de idade, ambos do sexo masculino, o que leva para 37 o número de mortes provocados pela Covid-19. O país tem 3.181 recuperados, com registro nas últimas 24 horas de mais 157 pessoas completamente livres da doença e fixando esse o número de casos ativos em 2.491. Cerca de 20 mil famílias de 10 dos 23 distritos da província de Nampula encontram-se cobertas pelo projeto Quintais Inteligentes, uma iniciativa de promoção das melhores práticas alimentares e nutricionais desenvolvido pelo Governo em parceria com uma organização não governamental nacional. Quintal Inteligente é uma abordagem inserida no movimento social para a mudança de comportamento no contexto da segurança alimentar e nutricional, uma perspectiva de integração das ações agropecuárias, bem como a criação de condições mínimas de saneamento ao nível das famílias. Para os promotores desta iniciativa, uma das causas que contribui para a prevalência de altas taxas de desnutrição tem a ver com o déficit de proteína animal, sendo por isso que se aconselha as famílias para a necessidade de produção e criação de galinhas nos seus quintais. Nós podemos dizer que estamos num universo de cerca de mais de 20 mil agregados familiares, se formos a olhar nos 10 distritos onde nós estamos a trabalhar. E as comunidades também, a ideia do movimento é atingir todas as comunidades em todo o distrito. Mas já podemos dizer que uma vez estando na fase de incepção do movimento ou de indução, nós estávamos a trabalhar com um máximo de 2 postos administrativos por distrito, na perspectiva que depois daí pudéssemos prosseguir. Como disse antes, logo depois da pandemia de Covid-19, algumas atividades ficaram estagnadas, mas esperamos retomar dentro do o mais breve possível. Para se inteirar sobre o nível de execução deste projeto, uma equipa técnica, acompanhada do secretário de Estado de Nampula, deslocou-se ao distrito de Rapalli. Nossa província em particular tem a taxa mais alta de desnutrição crónica, com cerca de 50,1%. Isto preocupa-nos e temos que fazer disso uma luta diária para conseguir ultrapassar, porque isto tem efeitos no desenvolvimento da criança, tem efeitos depois na qualidade da mão de obra que temos, tem efeitos no processo cognitivo, tem várias questões, várias consequências que do nosso lado demanda uma necessidade de, com atenção especial, encontrar respostas que possam inverter este cenário. Estas respostas, naturalmente, devem elas ser adequadas em função da realidade de cada uma das regiões, em função das características de cada uma das comunidades, explorando o potencial, os recursos existentes em cada uma das comunidades, tendo em vista, naturalmente, esta questão da reversão dos índices de desnutrição crónica. Na província de Nampula, os índices de desnutrição crónica situam-se acima de 50%, contra a média nacional de 44%. Membros de várias organizações da sociedade civil em Nampula estão a harmonizar estratégias visando reduzir a taxa de desnutrição crónica em criança dos 0 aos 5 anos de idade, que atualmente situa-se na ordem de 51% na província, taxa considerada como estando acima da meta nacional. Com a iniciativa, pretende-se juntar esforços para reduzir os atuais índices para 35% no presente ano, através da realização de programas envolvendo diversos atores da sociedade na disseminação de mensagens de sensibilização às comunidades sobre a necessidade da mudança de comportamento dos hábitos alimentares da população que vive sobretudo no meio rural. O que nós
destacamos mais é, sobretudo, para o caso do setor privado, o seu envolvimento, pese embora eles pensarem que estão indireto na redução da desnutrição crônica, eles são os principais atores, como no caso de produção de frangos, ovos e outros alimentos fortificados que nós achamos que são muito importantes para a redução da desnutrição crônica. A implementação do Plano de Ação para a Redução da Desnutrição Crônica compreende várias etapas que envolvem diferentes estratos da sociedade, com o fim único de desacelerar a incidência do fenómeno ao nível das comunidades. Nós, como organizações da sociedade civil e como Rede Provincial de Nutrição, o que nós estamos a fazer neste momento são ações coordenadas. O setor privado é uma das ações, o governo e as organizações da sociedade civil. E, como tal, a sociedade civil está fazendo monitoria comunitária independente para ver se o governo, na sua planificação, pode incluir a nutrição como elemento essencial nos seus orçamentos, nos planos econômicos e sociais, ao nível das províncias, distritos, até a localidade. Ao nível do governo, a situação a tendência é de melhorar. É verdade que, em algum momento, se nós formos a ver aqueles que são os números em termos de orçamento, 0,0,3% é para a nutrição, mas, quer dizer, estamos na fasquia de 1 milhão de meticais só para a área de nutrição para todo o país. E esse número é muito inferior. Refira-se que, para além de contribuir no aumento de casos de mortalidade infantil no país, a desnutrição crónica provoca impactos negativos no aproveitamento escolar das crianças e na renda familiar das comunidades do meio rural. A crise de água potável continua a ser uma das maiores inquietações da população da vila de Irrapal, distrito do mesmo nome, em Nampula. O Conselho Provincial de Representação do Estado assegura que ações estão a ser desenvolvidas no sentido de minimizar a situação. Segundo apurou a Hack TV, para conseguir 20 litros de água, a população percorre entre 3 e 5 quilómetros. O bairro de Miníqua, onde a situação do precioso líquido se apresenta dramática, dispõe de um pequeno furo aberto, mas que agora se encontra fechado por falta de equipamento. Pior esse tempo de verão. Outras minhas mães saem 4 horas de manhã, até nessa altura que estou a falar que lá para as 10 horas estão na pija, porque não temos funcionários. Estamos a sofrer muito esse tempo, quando chega esse tempo mesmo, tempo esse de verão. Muita gente não toma banho, muitas crianças estão a sofrer sobre de água. Pior, nesse momento aqui, as pessoas saíram aqui de manhã, até cá não vieram. E para além daqui, desse bairro, outro bairro com problemas de água? Aqui, nesse bairro aqui, esse todo Miníqua, de Rapali, todas as pessoas estão com problema de água. O que vocês pedem? Nós estamos a pedir, tem esse bolso que está aí, que está a distribuir água ali. Então, quando os próprios patrões foram lá, aqueles de coisa, esses patrões, aqueles que estão a fazer alicatrões aqui, tem água aí, tem poço aí no Murumugê. Então, taparam aquela água, estamos a pedir para abrir aquela água, não está, estamos mal. É água boa mesmo, está aí. A situação de água nesse bairro é muito. Aqui nem poço, nem pelo menos Cuchambeia, nem nada, nem poço de aquele que puxa com jaracão não existe. Agora, daqui para lá onde é que estamos a tirar, é 2 km e pouco. E daqui para lá embaixo da Rapali, é 2 km e pouco. Esse nosso projeto, gostamos muito. Mas só o problema da água não temos. Estamos a pedir ao governo para vir me ajudar aquele foro que está ali, reparar, pelo menos trazer máquina. O secretário de Estado reconhece a legitimidade das reclamações, mas garante que o problema será resolvido dentro das possibilidades. A questão da água é crucial. Estivemos a discutir as opções existentes neste caso. Temos já referido que havia um acampamento por aqui, no processo de construção da estrada em direção a Ribaue. E vamos ver como, e dentro desse acampamento tinha uma infraestrutura, tanto um poço de água, que estamos já a discutir como é que podemos fazer o reaproveitamento dessa infraestrutura, que é para passar
alimentar esta comunidade e apoiar nestas questões ligadas a acesso à água potável, acesso à água ligada à higienização, acesso à água para poder fazer irrigação, acesso, portanto, à água é crucial na vida das pessoas. Dividido em 3 postos administrativos, Rapalli conta com uma percentagem de cobertura de água situada em 29,7%. Cerca de 1.200 pessoas residentes no bairro de Mohane, na Vila Sal, distrito de Inacaroa, em Nampula, passam a consumir água potável na sequência de inauguração esta terça-feira do sistema de abastecimento daquele líquido vital. Com a entrada em funcionamento desta infraestrutura, eleva-se para 93% a taxa de cobertura de água potável naquele ponto do país. O descerramento da lápide e o corte da fita testemunharam a alegria da população desta vila, que viram o seu problema relacionado com a carência de água resolvido. Para a nossa comunidade, isso vai implicar pouca condição, porque a população está a custar muito, como não tínhamos água potável. Agora, como a população, agora estamos muito contentes por causa desse sistema de água. Sim. Antigamente conseguíamos água no poço, água do rio. Sofríamos muito os operadores da barrica, porque aquela água do poço traz bichos, nos traz muitas doenças, mas agora já estamos a melhorar, porque o governo nos ajuda, já está a trazer água boa. A água que nós fomos dados na população de Mohane, somos a cartefito. É verdade. Conta-nos lá como que era antes para beber água. Antes, para beber água, bebíamos no poço, fundávamos no poço, mas agora o governo já pensou, já nos deu água no Parque de Mohane. Orçada em cerca de 2.900.000 meticais, o sistema compreende 4 fontenários para 300 consumidores cada. Estamos felizes em saber que na Caroa, pelo 2º ano consecutivo, não tem registrado casos de cólera. Isso é mercê aos níveis de cobertura de abastecimento de água aqui no distrito de Nacaroa, que está em perto de 93%. O que quer dizer que muita gente na Nacaroa está a ter acesso à água potável, está a beber água limpa, água própria para o consumo humano. Quero pedir para cuidarmos este nosso sistema aqui de abastecimento de água, através do comitê que nós constituímos aqui. Há um comitê constituído aqui no bairro que tem a responsabilidade primária de cuidar este sistema. Manuel Rodrigues renovou o compromisso do governo continuar a prover água potável às comunidades. O Instituto Nacional de Segurança Social em Nampula arrecadou mais de 400 milhões de meticais em receitas durante o primeiro semestre do ano, cifra que representa um incremento na ordem de 99,12% em relação à meta planificada para o período. O perdão de multas e o cancelamento de juros de demora foram algumas das ações estratégicas que contribuíram para a aderência dos contribuintes. O delegado do INSS em Nampula, que revelou o facto à margem de uma palestra enquadrada na semana das celebrações dos 31 anos de criação da instituição, que se comemoram a 18 de setembro próximo, explicou que o balanço das atividades realizadas pode-se considerar de bastante positivo, não obstante as adversidades decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Aroni Wamba frisou que ao longo dos 31 anos de sua criação, o Instituto Nacional de Segurança Social em Nampula conseguiu inscrever mais de 12 mil contribuintes, que resultaram em cerca de 139.638 beneficiários do sistema. O INSS conta com o acumulativo de 12.288 contribuintes, também com o acumulativo de 139.638 beneficiários, e 2.106 trabalhadores por conta própria. Como sabemos, o sistema está a crescer. Neste momento de Covid-19, o INSS suspendeu a realização de prova de vida, por forma a evitar que os seus utentes sejam contaminados. Então, o INSS, pese embora não tenha realizado a prova de vida dos seus pensionistas, continua a pagar normalmente as suas pensões, até que a situação se normalize.
No contexto da pandemia do novo coronavírus, o INSS instituiu a consagração legal dos acordos de amortização da dívida, o que permitiu às entidades empregadoras beneficiar do pagamento em prestações das contribuições em falta no sistema. Outras ações que o INSS tem vindo a desencadear no sentido de facilitar os próprios utentes foi a consagração legal dos acordos de amortização da dívida. Isso permite que as entidades empregadoras saldem suas dívidas em prestações, por forma a salvaguardar o direito dos trabalhadores. Como sabemos que o INSS tem como ponto central, ou seja, garantir a subsistência material do trabalhador em caso de doença, em caso de falta ou diminuição de capacidade, e também garantir a subsistência material aos familiares do trabalhador opcionista em caso da morte deste. Na província de Nampula, a semana das comemorações dos 31 anos de criação do Instituto Nacional de Segurança Social serão caracterizados pela realização de várias atividades, com destaque para palestras, encontros de reflexão, debates radiofónicos e televisivos, entre outras. O governador de Nampula, Manuel Rodrigues Alberto, diz que os deslocados de Cabo Delgado estão a alterar as estatísticas da província, fato que poderia comprometer o cumprimento do plano econômico e social. Os ataques em Cabo Delgado estão e poderão continuar a impactar negativamente nas várias esferas de desenvolvimento do país em geral e de forma particular na província de Nampula. Há demanda de serviços públicos e há necessidade de provisão de assistência, tanto alimentar quanto de alojamento a estes concidadãos que cada dia têm estado a se fazer à nossa província de Nampula. Por isso, o que nós temos estado a discutir, por um lado, em termos de ações concretas que nós estamos a fazer, é usarmos esta presença dos nossos concidadãos de Cabo Delgado aqui na nossa província como um instrumento catalisador para o aumento das ações de produção agrícola, concedendo áreas para que eles possam se fixar e praticar a agricultura. Essa é a primeira linha de ação nossa. 15 dos 23 distritos da província de Nampula acolhe o maior número de deslocados da província de Cabo Delgado. Nós não queremos que estes cidadãos, de forma permanente, sejam dependentes de apoios alimentares. E nós pensamos que esta ação, juntamente com outras que os parceiros têm estado a nos apoiar agora, que é a questão de criação de centros temporários para a acomodação desses cidadãos, poderão, a breve trecho, aliviar aquilo que é a pressão que nós estamos a receber. De facto, diariamente estamos a receber um grande número de cidadãos e estes cidadãos precisam de ser enquadrados nos vários distritos. Neste momento temos 15 distritos e aqui o distrito de Nacaroa já recebeu mais de 250 concidadãos e pode ver que toda a província de Nampula. Manuel Rodrigues Alberto, que falava no final da visita efetuada esta terça-feira ao distrito de Nacaroa, fez uma avaliação positiva sobre o nível de cumprimento do plano econômico e social daquela parcela do país. É tudo quanto tínhamos para lhe oferecer desta noite de terça-feira. Oferece o que tiver, campanha esta que de angariação de donativos aos deslocados de Cabo Delgado na cidade de Nampula. Ofereça vestuário, calçados, alimentação. Sempre é bom ajudar o próximo. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.